Boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Vox Mundi aqui pela rdabrasil.net. O Arlindo Falco Júnior já está na ponta da linha e já está com imagem aqui. E vocês já podem perceber aí o Falco, já está conosco. Boa noite, Falco. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da RW Brasil. Bem, quero informar que nosso dispositivo aqui da rdabrasil.net está no ar, mas também você pode nos acompanhar pelo canal do YouTube. Você vai direto à nossa página lá do YouTube e também pode acompanhar o programa direto de lá. Hoje o nosso programa vai tratar sobre essas questões que a gente vem tratando da economia mundial, mas mais focado na Alemanha. Durante a semana, o Falco me mandou alguns artigos, algumas interrogações e algumas certezas que ele vai trazer para cá também, alguns estudos, algumas análises que ele vem fazendo sobre este tema da economia, da macroeconomia, mas agora envolvendo mais um grande país de potência industrial muito grande, que é a Alemanha, e as intervenções da sua dirigente máxima, Angela Merkel, nesta questão toda. Falco, o que você diria, então, para começar a conversa sobre este mundo hoje da conjuntura econômica, agora, sob o ponto de vista dos alemães? Bom, Marcelo, Angela Merkel e Macron anunciaram um pacote que está gerando o maior celeuma na Europa de 500 bilhões de euros, né? Para os ouvintes terem uma ideia, isso significa mais de 3 vezes o que significou o investimento do Plano Marshall na Europa, né? E esse seria empréstimos lastreados em títulos da União Europeia serem colocados no mercado de capitais, né? Só que vários países, entre a Áustria, a Holanda, a Dinamarca e a Suécia, estão questionando esse pacote, porque na real eles não estão dando subvenções, eles estão disponibilizando empréstimos aos países para recuperar as economias, né? Então essa é uma das tentativas que faz a Angela Merkel e o Macron no sentido de revitalizar a economia europeia. E a grande notícia, pelo menos assim, mais estratégica para a Alemanha, e em termos de uma luta que é muito importante dentro da Alemanha, foi a aprovação pelos órgãos reguladores da Alemanha de uma isenção da aplicação da legislação europeia do trecho no território alemão do Nord Stream 2, que é um gasoduto que vem da Rússia, chega à Alemanha pelo mar e tem um trajeto de terra, e esse trajeto de terra a agência alemã decidiu que esse trajeto não será submetido à legislação europeia, né? Isso adiantou bastante, porque a própria agência ela já havia negado um tempo anterior, né, o mesmo pedido, né, ela negou isso em dezembro, então agora ela aceitou, e esse gasoduto, Marcelo, era para já estar pronto, mas as protelações, e não é um problema de obra, é fundamentalmente uma forte oposição americana, através de seus parceiros europeus, para que esse gasoduto não se efetive. Mas, no entanto, com isso, a garantia de que ele vai ser inaugurado até o final deste ano, ela praticamente é um fato a ser comemorado. Agora, Falco, qual é o tamanho qual é a magnitude deste gasoduto em todos os outros aspectos da economia? Nós temos falado muito de petróleo, a energia é um tema importantíssimo, fundamental nessa discussão do desenvolvimento econômico. Este gasoduto fará o que dos alemães, eles que estão tão concentrados na obtenção disso em relação à economia americana? Bom, eles não têm nenhuma relação com o gás americano, né? Os americanos, com o shale gas, eles viraram exportadores de gás.
o país na Europa que recebe a exportação de gás, né, de LGN, né, porque é gás natural liquefeito, é a Polônia, é onde tem uma estação, porque isso, o gás, ao ser transportado, ele precisa passar por um processo de criogenia, ou seja, tem que freezer outro ponto onde ele vai ser regasificado para ser colocado na rede. O país que eles têm relação para isso é a Polônia, não a Alemanha, né? E esse gasoduto, a Alemanha já tem um gasoduto anterior com a Rússia que vem desde a época do Gorbachev, né? Esse daí, na verdade, são dois dutos aproveitando o mesmo leito, né, que chegam a 55 milhões de metros cúbicos dia, né, e isso supre bastante, né, o mercado de gás europeu. E, na realidade, a disputa Rússia e os Estados Unidos na Europa é o mercado de gás que está em disputa. Eles querem botar o seu gás e tirar o gás russo do mercado. E não é uma avaliação minha somente, isso é a formação do Schröder. Schröder foi já o primeiro-ministro da Alemanha e ele declarou que, no fundo, a oposição americana ao Nord Stream 2 significa que eles querem, na verdade, botar o gás dele e não querem que a Alemanha compre. Uhum. E os alemães não fazem isso por uma questão do ponto de vista político. Eles fazem uma razão absolutamente... Bem, nós tivemos uma interrupção agora com o Falco. Vamos lá, vamos seguir. Parece que está voltando. Econômico e de segurança energética. A Rússia já mostrou que é capaz de energética. A relação... nós tivemos uma interrupção. Eu acho que ainda estou com a interrupção. O Falco... Congelou, como é que... congelou um pouco, né? Para mim também aqui. Esse projeto do Nord Stream 2 é uma continuidade do antigo gasoduto já feito desde a época do Gorbachev. Uhum. Isso representa 55 milhões de metros cúbicos dia. Isso garante a segurança energética alemã. Ele é mais barato que o gás americano, porque o gás americano é congelado praticamente, e isso para ser transportado. E tem que ter uma regasificação na ponta. Com esse processo, o gás deles é mais caro ao chegar na Europa do que o gás russo que vem por duto, pelo Mar Báltico. Então, a decisão da Alemanha, ela se baseia na segurança energética alemã e num problema óbvio de custos para a economia alemã, porque não vão comprar mais barato dos americanos porque eles querem. Entendo perfeitamente. Só para a gente então fazer a relação do significado, da magnitude deste gás para os alemães, vindo de um lugar potencialmente mais barato, custo-benefício mais barato para eles. Mas o que eu queria que tu explicasse, Falco, qual é o significado do gás para as economias? Os Estados Unidos acabam tendo uma supremacia ou não em relação a essa questão do gás. Pelo que eu entendi, os americanos são autossuficientes no gás e os alemães têm que buscar esse gás polonês para se equivalerem economicamente. Se não for isso, me explique como é exatamente a correlação de forças econômicas deste gás europeu e americano. Marcelo, os Estados Unidos estavam fora da exportação de petróleo e de gás. Eles nunca foram grandes exportadores de gás. Foram as bacias do Permiano, essas bacias que dão o shale gas, o shale oil, que permitiram que eles produzissem um grande excedente de petróleo e de gás natural. E eles, portanto, não participavam do mercado europeu. O mercado europeu, fundamentalmente, tinha 3 grandes fornecedores. Eles tinham a produção própria da Noruega, que é a produção do Mar do Norte de gás, que ela já é uma produção declinante, a produção russa, que já abastece há algumas décadas, e a compra através de LGN também, do Catar e de outros países árabes que também produzem natural e levam gás por navios até a Europa. Para entrar no jogo, eles precisam viabilizar a participação russa, porque, evidentemente, a Polônia também não tem gás, né? A Polônia ela vive do gás russo,
E ela acabou, e é o principal ponte de interesses do gás americano na Europa, porque eles estabeleceram uma unidade de regasificação na Polônia e fecharam um contrato. Nós estamos com uma pequena dificuldade de novo. O Falco tentava me explicar esta questão do gás alemão, exatamente, em relação ao gás americano. Inicialmente até eu fui levado ao engano de que o gás alemão viria da Polônia, mas na verdade ele vem da Rússia, como o Falco estava nos explicando agora. Mas eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja mais objetiva, para que a gente possa explicar melhor a quem está nos acompanhando. O que faz a diferença na economia, nesta economia maior que nós estamos falando, entre americanos e europeus, e especialmente alemães? Este gás tem que peso nesta discussão macroeconômica? Bom, do ponto de vista da economia real, ela é uma questão decisiva. Nunca se esqueçam, os ouvintes, que são países frios. O gás não é somente um gerador de energia, ele gera aquecimento. Então, é o gás que faz rodar a economia europeia. Né? E a combinação do gás da Noruega mais o gás da Noruega produzido no Mar do Norte e o gás da Rússia responde por mais de 90% da fonte energética de gás europeia. Isso já há muitos anos. Né? O gás da Polônia, e inclusive da própria Ucrânia, também são fornecidos por dutos que passam por esses países em direção à Europa. Um dos motivos, inclusive, que esses dois países, Ucrânia e Polônia, são contra esse gasoduto é porque eles vão deixar de ganhar a mesada de servidão de passagem, né? Porque o gasoduto, ao passar pelo mar, não passar pelos seus territórios, eles perdem uma fonte de receita, né? Além de outras coisas. Perdem esse aluguel, né? Eles querem ganhar o mercado europeu, ou seja, quem pedem esse domínio de passagem. E, de certa sorte, o que os americanos querem também, estrategicamente, é dominar as fontes energéticas europeias, particularmente ser o grande fornecedor de gás e, com isso, deslocar a Rússia. Entendi. Desloca esse eixo que hoje favorece aos russos, né? Agora, o Falco, vamos voltar para aquele nosso a nossa velha avaliação. Passou-se uma semana do último Vox Mundi. O Trump está fazendo uma trajetória na sua decisão de romper com a China, e agora eu quero que você me conte isso baseado também em outros países, né? Também levando em conta as outras forças industriais e econômicas, e aí incluindo a União Europeia, enfim. O que estão fazendo agora, o que estão pensando neste momento os americanos que há uma semana atrás continuavam batendo e com muitos desaforos aos chineses? O que está acontecendo neste momento, Falco? Bom, o fato do dia, Marcelo, foi o anúncio do presidente Trump hoje de que ele vai sair do Tratado de Céus Abertos. O que é céus abertos? É um acordo feito desde lá da época ainda da União Soviética, onde aviões americanos autorizados podem sobrevoar o território da Rússia e aviões russos podem sobrevoar, militares falando, o território dos Estados Unidos. Hoje ele simplesmente anunciou retirada deste nível de tensão, portanto, e a grande pressão, Marcelo, que particularmente ele procura jogar essa tensão por fonte externa, instalar armas de curto, médio alcance
nucleares na Europa. Uhum. Um dos motivos por que o governo alemão ele não está querendo mais que fiquem as 20 ogivas nucleares B-61 que se encontram lá já há muito tempo. E a ameaça dos americanos é, inclusive, levar isso para a Polônia. Então, a situação da disputa do controle do presidente Trump em relação à Europa passa por, em primeiro lugar, dominar o mercado de gás, ou pelo menos fazer tudo para atrapalhar quem já está, para que eles entrem, e por outro, também as pressões militares cada vez mais intensas que vão fazendo sobre a Rússia dentro do teatro europeu, e utilizando como palco os países que não querem, no caso da Alemanha, continuar sendo palco de provocações bélicas americanas. Sei. Agora, o Falco, no momento que tudo isso está acontecendo, que você está nos enumerando aqui, das últimas caminhadas aí do presidente Trump, acontece também na China, ou começa a acontecer, o encontro dos comunistas chineses. O governo chinês está no seu congresso. Inclusive foi um pouco atrasado aí por conta da pandemia. Mas agora está acontecendo. Há uma discussão intensa, evidentemente, sobre o que estão dizendo os americanos dentro deste encontro e deste evento comunista na China. O que é que os chineses, na tua observação, poderão definir neste congresso? Bom, Marcelo, essa reunião, e eles estão fazendo duas, e normalmente, em tempos normais, eles fazem somente uma, é uma reunião para definir um plano de atuação na economia chinesa, segurança nacional e a questão de saúde. Essa é a pauta da reunião deles. Agora, as reuniões ainda não foram se tornadas públicas. Né? Essa reunião, essas resoluções, elas devem se tornar públicas amanhã e no começo, efetivamente, rumo um pouco do que a gente já tem discutido aqui, né? Tem anos, e discutir como os chineses vão tocar essa economia daqui para frente. E, por outro lado, também o Trump não teve boas notícias essa semana, Marcelo. O desemprego nos Estados Unidos chegou a 39 milhões de pessoas. Então, isso é uma dor de cabeça tremenda que ele enfrenta no momento atual. Agora, claro, tu estás dizendo que aquilo que está sendo produzido de discussão neste congresso chinês ainda não foi divulgado. Mas nós aqui na RDA Brasil temos condição de avaliar aquilo que os chineses vêm pensando, vêm articulando e aquilo que os dirigentes chineses estão levando para as mesas de discussão no Congresso. O que tu podes prever, o que tu podes adiantar para a gente nestas discussões e as correlações de força dentro deste poder chinês no que se refere à economia, à sombra dos desaforos e daquilo que pretende Donald Trump? O que poderá vir aí em decisões, em teses, e que serão aprovadas ou não neste encontro chinês, Falco? Bom, o que me chamou a atenção é que na apresentação da pauta foi que o primeiro ponto é a saúde, né? A luta contra a pandemia e a saúde. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a segurança nacional. E o terceiro, a economia. Sim. Então, essa inversão, vamos dizer assim, entre economia e segurança nacional demonstra a ênfase e a importância que eles estão dando a essa questão nacional. Agora, não há uma mudança, Marcelo, em relação do que a gente vem discutindo aqui. O que se discute são aprofundamentos em relação àquela linha. Por exemplo, que eles estão profundamente mobilizados e estão se preparando para a possibilidade de não receber os títulos da dívida que os Estados Unidos estão ameaçando não pagar, eles estão discutindo seriamente esse assunto no Congresso. Claro. E quais são as medidas que eles tomarão caso isso ocorra. Reiteraram as posições que têm reiterado, continuam as autoridades fazendo isso, que estão tendo em relação à Austrália, por exemplo, que foi
na reunião da Organização Mundial de Saúde, o principal ariete da política norte-americana. Né? Eles decretaram o fim da importação de carne bovina, impuseram a alíquota sobre a importação da cevada da Austrália, enfim, vai em linha de preocupação. E, fundamentalmente, na questão econômica, é como eles garantem e desenvolvem a Huawei com a ameaça e a indústria de telecom na China, com a ameaça de não mais exportação de semicondutores dos Estados Unidos para a China. Sim. Bem, essa inversão que tu falaste agora, de que a economia passou para a terceira colocação das discussões, e diante da economia está a segurança nacional, não te parece que os chineses estão mais preocupados com um confronto que pode haver? O meu confronto, quando eu falo, é um confronto de vias de fato, que o presidente Trump está, vamos dizer, com o tom acima do normal, vamos dizer assim. E talvez os chineses estejam preocupados com essa desenfreada de Donald Trump. Será que não foi isso que inverteu a pauta de colocar a economia depois da segurança nacional, Val? Bom, penso que é bem possível isso sim. Né? Eu acho que, pela importância do órgão que está discutindo o assunto, é um sinal claro para a comunidade internacional. Nós temos que ver um monte de posição, porque, diferente da opinião de muitas pessoas, o Congresso do PCC é uma coisa para valer. Não há nenhum dirigente, nem o Xi Jinping, que sai dando declarações antes de o Congresso fechar sua posição. Evidentemente que eles devem ter seus contraditórios, evidentemente que eles devem ter várias propostas, quer dizer, e nós estamos perto, Marcelo, de sabermos quais são as resoluções que eles vão efetivamente tomar e vamos colocar. Acho que isso será um grande tema a partir da semana que vem. Eu acho que bom, não vamos nem falar em centralismo democrático, né? Que nós quase nem sabemos mais o que é isso, mas os chineses, o PCC sabe muito bem o que é isso, e essas discussões vazadas na calçada, elas não existem, né? Nós vamos saber aqui o que é que decidiu o PCC depois de uma longa discussão neste congresso, mas nós não vamos aqui, nós latinos e todos nós deste mundo fora da China, discutir o que eles estão conversando lá dentro, né? Isso não será e nunca será e não será assim, né? Naquilo que passou a semana da economia lá fora, que nós pincelamos aqui, o que nós aqui dentro do Brasil foi relevante nessa discussão na área da economia e na política? Bom, o Brasil continua assim uma situação onde, se na Europa eles falam em 600 bilhões de euros para recuperar a economia europeia, aqui a proposta do inominado aos governadores da reunião foi pedir o apoio deles para o congelamento de salários, numa economia que já está com alto índice de desemprego, o comércio sofrendo bastante com essa pandemia, e ele quer congelar salários, ou seja, não há nenhuma medida clara do governo brasileiro em relação à economia e o que fazer com a economia. A impressão, que inclusive saiu uma pesquisa da XP, onde a grande maioria na pesquisa declara que o Brasil está no caminho econômico errado, né? Então, essa pesquisa identifica isso, que o governo não tem um caminho certo na condução do processo econômico. Então, nós estamos um país que não temos uma linha clara de tratamento à pandemia, e na questão da economia é a mesma coisa. A gente vai ter que encerrar. Bom, traçamos algumas questões, né? Acho que deu para captar um pouco da primeira fase do programa, onde o Falco falou por onde anda, né, a discussão dos gasodutos na Europa e qual exatamente a estratégia norte-americana em relação a isso para prevalecer a
a sua tese de fornecer gás, eles, americanos, e prejudicar a economia russa, né? Essa é a grande questão sempre, né? O Falco nos explicou isso aqui, eu acho que todos entenderam o que ele quis dizer. Nós já estávamos mesmo com o adiantado da hora aqui. Infelizmente o Vox Mundi desta edição vai ter que ficar por aqui. E na próxima semana vamos tentar trazer um melhor produto para todos nessa discussão aqui do Vox Mundi. Muito obrigado a todos, até a próxima e desculpem pelas falhas aqui.